Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos estudando o capítulo 3º, com os principais capítulos para o seu estudo, porque a quantidade de questão é muito grande, que é o capítulo das normas de conduta, normas de circulação e conduta. Agora, nós vamos trabalhar especificamente 3 condutas, né? Então, a primeira conduta, já está aqui o uso da buzina. A buzina aqui é um equipamento obrigatório. É claro que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe regras para disciplinar o quê? O uso da buzina, né? O uso da buzina, bacana, né? Professor, tudo bem, o uso da buzina. O uso da buzina está previsto no artigo 41, né? O artigo 41. Vamos aproveitar essa aula, que é aula de assunto bastante curto, nós vamos trabalhar o artigo 42. O artigo 42 trata daquelas situações em que você pode frear bruscamente o seu veículo, né? E iremos estudar também o artigo 43, que é o artigo 43 do Código das Normas Gerais de Circulação, trata das situações na qual o condutor deverá regular a velocidade do veículo, né? Quais são os comportamentos, quais as condutas necessárias para a regulação. Então, nesta aula, uma aula curta, uma aula importante, nós iremos estudar 3 normas de circulação e condutas aí que pode cair na sua prova. Artigo 41, uso da buzina. Vem comigo, vamos lá, artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina. Olha só, preste atenção, o legislador aqui foi bem específico. Só poderá fazer uso da buzina. Só poderá fazer uso da buzina. Foi bem taxativo, né? Ou seja, somente nesses casos previstos, né? Só poderá fazer uso da buzina. Desde que em toque breve. Atenção, questão de concurso, ó. Desde que seja de toque breve e nas seguintes situações, né? Ou seja, vem comigo, pode usar buzina? Vamos primeiro. Buzina é um equipamento obrigatório, bacana. Pode usar buzina? Sim, desde que seja em toque leve. Se você usar de forma brusca, né, ou de forma bastante acentuada, você vai cair no 227, que a gente vai estudar daqui a pouco. Quais situações? Primeira situação, para fazer advertência necessárias a fim de evitar acidentes, né? Então aí você pode utilizar a buzina, você deve usar a buzina, né? Para quê? Sempre em toque leve, para advertências com a finalidade de quê? De evitar acidentes, né? Evitar acidentes, olha aí, né? Ou seja, olha a questão da segurança do trânsito, né? E, finalmente, o segundo caso de previsibilidade do uso da buzina, de uso, claro, uso legal da buzina, né? Fora das áreas urbanas, olha que coisa interessante aqui, ó. Fora das áreas urbanas, se eu fosse examinador, eu iria explorar essa situação, quando for conveniente, advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, né? Isso eu já vi muito acontecer, né? Só que eu já vi muito acontecer essa situação no perímetro urbano. E essa situação só pode o quê? Fora do perímetro urbano. Então você está lá no seu carro, né? No seu veículo, né? Você tem intenção de ultrapassar o outro veículo, você dá aquela buzinadinha, sempre com toque leve, você está divertindo ele, opa, o cara de trás quer me ultrapassar. Você vai preparar o cara para isso, isso é uma postura que de direção defensiva a direção defensiva do condutor. Então, apenas nessas 2 situações, né? Então aí, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Então essas são as 2 únicas situações previstas legais aí que você pode estar utilizando a sua buzina, né? Só para deixar registrado no seu material, está aqui, a buzina é um equipamento obrigatório. Nós sabemos que o equipamento obrigatório são aqueles previstos nos artigos 105 do Código, né? Do artigo 115, e nós temos também a resolução 014, no artigo 115 nós temos o quê? Nós temos 6 itens obrigatórios previstos, né? E aqui no 105 do Código não tem a buzina como equipamento obrigatório. Agora, tá certo? Na resolução 14 de 98, incluiu esse dispositivo da buzina como equipamento obrigatório. Professor, tudo bem. E quanto ao uso incorreto, indiscriminado, que possa provocar uma infração de trânsito, né? Nós temos aqui o 227. Aqui, o 227 tem que ser estudado juntamente com o 41,
que diz o 227? Usar a buzina, ou seja, aqui as condutas negativas e, claro, a sua respectiva penalidade, né? Vem comigo. Primeiro, em situação que não há de simples toque breve com advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos. Olha aí. Ó, há em situação de não simples toque breve de advertência, ou seja, buzina, atenção, voltando aqui um pouquinho. Em os dois casos, observe muito bem aqui o texto, o modelo mental do legislador. Você pode usar a buzina? Sim, você tem duas situações que permitem isso. Nos dois casos, né, ó, é sempre o quê? Advertência, ó, advertências necessárias a fim de evitar acidentes e advertir que você quer ultrapassar. Esses acidentes aqui é tanto com pedestres como os demais veículos, né? Pedestres com os demais veículos. Ok, bacana, né? Ou seja, com isso, a gente vai lá no 227 agora para explicar melhor um macete para você aprender o uso correto da buzina. Em situação que dá de não simples toque breve como advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos. O que ele está colocando aqui? Qual que é a postura? Qual que é o comportamento reprimido? Ó, vamos supor que tem um condutor, tem um pedestre, tem um veículo que esteja em uma situação de perigo. Tá? Você viu e você quer advertir. Em vez de você dar um toque leve, você desceu a mão na buzina. Apesar de você utilizou corretamente o juízo de valor, que é advertir tanto o pedestre quanto o veículo, mas você não usou um de toque simples na buzina. Logo, você caiu no 227, você cometeu uma infração de trânsito, né? Outro caso previsto, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, né? Daqui, já do item 2, nós conseguimos tirar um juízo de valor que o legislador não quer que você utilize aí essa poluição sonora que é usar a buzina. Ele deixa você usar, você pode usar, você deve usar nas situações de emergência, mas sempre o quê? Em toque leve, né? Olha aí, várias vezes a gente batendo nessa tecla, né? E finalmente, opa, mais um item aqui, isso aqui é questão de prova de concurso, pode ter certeza, ó. Usar a buzina entre as 22 horas às 6 da manhã não é permitido. Olha que coisa interessante, ó. Entre as 22 horas, né, às 6 da manhã. Ah, professor, isso aqui cai em concurso? Como cai, cara? Muito importante isso, pouca gente sabe, né? Então, nesse período você não pode. Mais uma vez, ele não quer o quê? Que os veículos sejam produtores de poluição sonora. Próximo. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Né? Ó, locais e horários proibidos pela sinalização. Tem uma placa de advertência que a gente vai estudar na resolução 160 do CONTRAN, todas as placas de sinalização. Então, em locais e horários proibidos pela sinalização. Professor, exemplo de locais, normalmente o quê? Hospitais, né? Próximo a hospitais aí, vou colocar aqui, hospital, né? Hospital, ó. Aí, ó. Sempre em hospital aqui, normalmente, não é permitido o uso de buzina. Tá? Último caso de proibição está aqui. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Padrões e frequências, né? Professor, como assim padrões e frequência? Aqui ele vai estudar aqui a buzina em si, né? Ou seja, a buzina ela tem que ter tantos decibéis. Aí você ultrapassou esses decibéis previstos pela resolução. Ou seja, você está usando a buzina, né? Mas de forma irregular. Ah, coloca aquela buzininha de música tal. Não pode, porque a resolução não permite isso. Então, a buzina tem que ser utilizada, né? O equipamento buzina, a buzina. Então, o item 5, ele não vai falar em relação a uma norma de conduta, tá? Uma norma de circulação. O inciso 5º, ele vai falar sobre padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, ou seja, pelo equipamento buzina, tá? Pelo equipamento buzina. Tudo bem? Professor, teve qualquer uma dessas situações. Claro, você cometeu a famosa infração. E aí, quero que vocês fixem. Gente, buzina, atenção, ó, infração leve. Infração leve. Na altura do campeonato, nós já estamos estudando aí. Eu digo para vocês que nós já estamos aí aproximando aí a 40% dos nossos estudos da legislação de trânsito. Né? Então você tem que entender o seguinte, que agora você tem que começar a se preocupar em fixar o conteúdo. Buzina, infração leve. Tá? Infração leve, penalidade, multa. Bacana?
E agora, treino, claro, né? Vem comigo aqui. MPU CESP 2010, agente de segurança. Considere que o motorista, às 6 horas da manhã, tá, acione repetitivamente e de forma prolongada a buzina. Tá aí. Então, essa questão, você já tem o centro dela. É uma questão que vai falar da buzina. Professor, tudo bem, falou em buzina, você vai ter que ir se reportar o artigo 41 e o artigo, né, 227. Bacana, 227 do CTB. Tá aí. Né? Vem comigo. Disse o automóvel para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nesta situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito. Vamos analisar. Considere que o motorista, às 6 horas da manhã, acione às 6 horas da manhã. E aí, professor, 6 horas da manhã, pode ou não pode? Nós vimos que lá o 227 diz que você não pode utilizar das 22 às 6 horas da manhã. Então, neste caso aqui, ok, pode, né? Tá aqui. Né? Acione repetitivamente de forma prolongada. Ó, repetitivamente e de forma prolongada. Neste quesito aqui, não pode, tá? Tanto está previsto aqui ó, no 227, né? Ou no 41. Para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Você pode utilizar a buzina para chamar a atenção de um pedestre em perigo? Pode. Então, esse aqui você pode. A situação de advertência. Então, aqui está ok. Tá? Não pode. Nessa situação dada, nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração? Errou. Falso. Né? Ele, infelizmente, apesar de boa intenção, isso aqui é um tipo de questão boa do CESP, que o CESP gosta aí de o quê? O CESP gosta de pegar essas coisas. Né? Dada essa situação aqui, o que acontece? Ele vai estar, tá? Ele está errado. Ele vai ser o quê? Ele cometeu uma infração. Por um único motivo, de forma prolongada. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lac, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante, nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na Lá Concursos, né, eu, professor Lac, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Tá? Super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, tá? Terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada eu vou regravar, vou regravar ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível, pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$1 por dia, cara, R$80, cara. Então, R$80 você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós vamos fazer de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês.